Olá pessoal, dando sequência ao tópico que estamos estudando a respeito de transistores de efeito de campo, nós vamos agora aprender sobre como polarizar o circuito para poder utilizá-lo como amplificador, certo? Então aí na tela vocês estão vendo o primeiro arranjo de polarização que a gente vai ver, que é uma polarização utilizando apenas uma fonte de tensão, tá? Nessa situação, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai aplicar um equivalente de Thevenin, né? E vai ter a seguinte situação aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui, ficou meio esquisito. Então aqui em cima a gente vai ter na verdade, deixa eu corrigir isso aqui, que vai ficar melhor da seguinte maneira. Aqui vamos ter VGG, RGG, aqui vai ser o resistor RD, aqui vai ser RS e aqui em cima VDD, tá? Sendo que VGG, aplicando equivalente de Thevenin, né, aqui, né, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar qual é a tensão desse ponto, né, e a gente vai desprezar a corrente por aqui, assim que a gente aplica Thevenin, mas de qualquer forma não tem mesmo, porque é um transistor de efeito de campo, e a impedância de entrada dele é virtualmente infinita, tá? Então nessa situação a gente vai ter que o VGG vai ser VDD, que multiplica RG2 sobre RG1 mais RG2. Tá? E a gente vai ter que o RGG vai ser RG1 em paralelo com RG2, que é a impedância equivalente que a gente enxerga quando olha para cá, matando essa fonte. Tá? Bom, então feito isso, a gente agora pode fazer uma análise de malha, né? A gente vai analisar basicamente essa malha aqui, tá? Eu cometi um erro aqui no símbolo do transistor, me desculpem. Agora sim, está correto, né? Então, a gente vai ter, fazendo a equação de malha aqui, ó, a gente vai ter o seguinte: VGG menos, né? Aí aqui não há queda de tensão em cima de RGG. Por quê? Porque não existe passagem de corrente por aqui por conta da elevada impedância de entrada do transistor de efeito de campo. Então o que nós temos aqui agora é a queda de tensão aqui, ó, VGS. Então tem VGG menos VGS menos RS e D, né, a corrente que passa pelo dreno, né, lembrando, ID é igual à corrente que passa pela fonte, ID, tá? E isso aqui tem que dar igual a zero. A partir daí a gente pode escrever que a corrente D vai ser igual a VGG menos VGS sobre RS. Tá? Notem que, diferente do caso de transistores bipolares, que a tensão que nós tínhamos aqui era VBE, e que apesar de VBE não ser sempre igual a 0,7, ela varia muito pouco em torno de 0,7, então a gente assumir o valor de VBE como sendo 0,7 é uma boa aproximação para esses cálculos desse tipo, tá? No caso dos transistores de efeito de campo, o valor de VGS pode variar muito, muito, muito mesmo. Vários volts pode variar. Então não tem como a gente assumir a priori quem é o valor de VGS. Né?
E aí alguém poderia dizer, poxa, e agora então como é que a gente faz o projeto? Bom, para fazer o projeto a gente tem que lembrar que se a gente quer polarizar o transistor para poder operá-lo na região de saturação, que é para poder utilizá-lo como amplificador, né? Lembre-se, quando a gente quer usar o transistor de efeito de campo como amplificador, ele tem que estar polarizado na região de saturação. Então, na região de saturação, vale a seguinte equação para a corrente de dreno. Ela vai ser igual a K, VGS, menos VT ao quadrado. Relembrando, o K depende do transistor, tá? O VGS é esse que a gente está querendo, está lidando com ele agora. O VT é a tensão de limiar, é dada no datasheet do componente, e ela é a tensão mínima necessária para poder estabelecer o canal contínuo entre o dreno e a fonte, como a gente viu na outra aula. Então você pega isso aqui do datasheet, o K também vai ter no datasheet, e você fica com ID e VGS. Nessa equação aqui de cima, tá? O RS você pode estabelecer, o VGG você vai estabelecer, levando em consideração quem é o VDD e a escolha de RG1 e RG2. Tá? Então, na verdade, a gente tem aqui ó, duas equações e duas incógnitas. Temos ID e VGS. ID e VGS. Certo? Então, agora, a gente vai ter que se utilizar dessas duas equações para poder determinar quem é ID e quem é VGS. Tá? Então, isso muda um pouco em relação ao caso do transistor polar. E como é que a gente chega aí? Né? Na maioria das vezes, o nosso caminho de projeto é o seguinte: a gente sabe que precisa de uma corrente de polarização de tanto. Por quê? Porque isso veio do projeto do transistor como amplificador, que a gente ainda vai ver como é que faz. E aí eu preciso determinar qual é o VGS que vai me dar aquele D. Então, normalmente, eu começo aqui pela equação 2. Tá? Eu tenho o VT do datasheet, tenho o K do datasheet e tenho um ID que eu preciso para poder atender os requisitos do meu projeto que eu estou fazendo lá do transistor como amplificador. Pronto. A partir daí eu calculo o VGS. Aí esse valor do VGS aqui eu trago para cá. Aí eu vou ter o VGG já estabelecido, e aí das duas uma. Ou, como eu já sei quem é o ID também, porque foi o ID que eu trouxe para cá para poder calcular o VGS, então eu vou calcular o RS necessário para poder obter essa polarização. É esse o caminho que normalmente a gente faz no projeto. Tá bom? Bom, uma variante, né, dessa abordagem é a polarização com duas fontes de tensão. Né? Na polarização com duas fontes de tensão, a gente vai ter a seguinte utilização, a seguinte a estratégia. Né? A gente vai ter aqui menos VSS mais VDD, RD, RS, e aqui a gente vai ter RG. Tá? Bom, então, assim como a gente fez no caso dos transistores bipolares, né, eventualmente eu posso tirar o RG daí, mas não se eu for conectar o sinal de entrada nesse ponto e se eu estiver utilizando capacitores de acoplamento. Mas eu vou deixar para falar disso quando a gente for ter a aula das configurações de amplificador. Tá? Por enquanto, a gente vai usar o RG aí, mas vocês sabem que assim como aconteceu de forma análoga lá com os transistores de efeito de bipolares, a gente tinha uma configuração dessa com duas fontes de tensão que eu podia tirar o resistor de base. Eu também posso tirar esse resistor de porta, mas deixa ele aí por enquanto. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer essa equação de malha aqui. Ó, tá? Então daqui para aqui a gente tem o VGS. Então basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte:
Por aqui não tem corrente, por conta da impedância de entrada do FET, que é infinita, tá? Então não tem queda de tensão em cima de RG. Então, basicamente, a nossa equação aqui vai ser VGS menos RS e D, tá? Igual, falta um S aqui embaixo, perdão, igual não, né? menos VSS igual a zero. Agora sim. Então, organizando isso aqui, eu posso escrever que o meu ID vai ser igual ao VGS. Melhor fazer assim. Desculpa. Tem um agente sinal aqui, tá? O VGS aqui é negativo. Certo? Por quê? Convenção de receptor, né? Não de gerador. Porque a gente está percorrendo a malha, ó, entrando pelo mais e saindo pelo menos. Então aqui a tensão também é assim. Então a polaridade da tensão, da queda da tensão em cima de RS tem que ser igual à polaridade ao sinal, né, da tensão em cima de VGS. Então tem um menos ali, certo? Então na verdade aqui vai ficar menos por menos aqui no caso de VSS vai ficar mais, então vai ficar VSS menos VGS sobre a resistência RS. Tá? Do mesmo jeito que no caso anterior, eu vou precisar dessa equação aqui, certo? Para poder chegar no resultado. Ela vale para qualquer arranjo de polarização que eu for utilizar. Tá? Ela me dá a corrente de dreno quando o transistor está na região de saturação, que é a que eu preciso colocar para usá-lo como amplificador. Então eu vou usar essa equação com essa equação. Tá? Então essa equação aqui, ó, ela vai no lugar dessa aqui. Notem que a única diferença é que aqui eu tinha VGG e aqui eu tenho VSS. Fora isso, é a mesma coisa. Tá? Então não tem maiores diferenças além disso. Também o seguinte, do mesmo jeito que eu tinha lá no caso dos transistores bipolares, né, a introdução do resistor RS aqui, ela colabora para introduzir uma realimentação negativa que estabiliza a corrente de polarização. Imagine, como aquela mesma análise que a gente fez para transistor bipolar, né, que por qualquer motivo a corrente D aumente. Ora, se D aumentar, por alguma variação das condições de ambiente de operação do transistor, o que vai acontecer? A queda de tensão em cima de RS vai aumentar. Então a tensão nesse ponto vai ser mais alta e, por tabela, como a tensão de porta está amarrada, se essa tensão aumentou, VGS diminui. Ora, se VGS diminui, é óbvio que ID diminui. Então, aquele aumento inicial de ID leva a uma redução de VGS, que por tabela leva a uma redução de ID, estabilizando a corrente. Por outro lado, se o ID diminui, né, a tensão aqui diminui, o VGS aumenta, e se o VGS aumenta, o ID vai aumentar. Então, a redução inicial de ID leva a um aumento de VGS, que leva a um aumento de ID, estabilizando de novo a corrente. Então, esse resistor de fonte é fundamental para garantir uma realimentação negativa na polarização e assim estabilizar a polarização do transistor, a corrente de polarização dele. Certo? Então, a gente tem essa outra configuração com duas fontes de tensão. Uma outra possibilidade é a polarização usando realimentação do dreno para a porta. Nesse caso, a gente vai ter a seguinte estrutura.
Então veja, nessa configuração que está aqui, né, o que vai acontecer agora? A gente vai ter a seguinte análise para fazer. Eu tenho que analisar essa malha aqui, ó, né? Então daqui para cá, eu tenho VGS, tá? Então basicamente eu começo com VDD, tenho uma queda de tensão RD e D aqui, né? Aí, ó, por aqui não tem passagem de corrente, então não tenho queda de tensão em cima de RG, tá? Então depois eu venho para VGS, então menos VGS, e isso aqui tem que dar igual a zero. Organizando, eu vou ter que ID, vai ser dado por VDD menos VGS sobre RD. Outra vez eu vou precisar dessa equação aqui, tá? Bom, mas é uma outra forma de fazer essa polarização também. E por último, né, para finalizar, nós temos a polarização com fonte de corrente. E basicamente seria a seguinte estrutura. Então, nesse caso, a corrente D é diretamente dada pela fonte, né? Mas, né, eu creio que eu dei isso para vocês quando nós falamos sobre esse tipo de arranjo de polarização, lá no caso dos transistores bipolares, né? Mas é importante a gente entender que uma fonte de corrente não é algo que está disponível direto no laboratório, a gente normalmente tem que implementar. Então, se a gente fosse implementar uma fonte de corrente aqui, a gente basicamente ia fazer o seguinte. Seria a seguinte configuração aqui. Vou chamar só de R. Bom, então basicamente o que, é que a gente vai ter aqui? Né? A gente tem essa situação, né? Esse transistor aqui, ó, ele tem o VGS igual a esse. Esses transistores devem ser casados, ou seja, eles devem ter o mesmo K, o mesmo VT e assim por diante. Então o que a gente vai fazer é percorrer essa malha aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Faltou um S. Então se a gente for escrever isso aqui, seria parte de VDD, tem uma queda R e D em cima desse resistor aqui, né? Depois a gente tem a queda do VGS aqui, e chega aqui, menos VSS, isso aqui tem que dar igual a zero. Daí, a gente pode organizar isso daí e dizer que a corrente D vai ser igual a VDD menos, aliás, mais, né? Porque aqui no VSS é menos por menos dá mais, VSS menos VGS, tudo isso aqui que divide a resistência R. Tá? Do mesmo jeito
eu vou precisar daquela equação, que é a que me diz que ID vai ser igual a K VGS menos VT ao quadrado. Tá? Eu vou precisar dessa equação aqui para poder tirar o VGS. Vou usar esses VGS aqui. O VDD e o VSS é a decisão de projeto. O ID é o que eu estou precisando. Calculo o R necessário para poder obter isso daí. Então, vamos chamar aqui de ID também. Né? E aqui lembrando, né, que se os transistores são casados e o VGS é igual e o VT é igual, então o ID que eu tiver lá vai ser o mesmo ID que eu vou ter aqui. Tá? Então, na verdade, o que é que eu faria? Aqui onde está essa fonte de corrente, ó, eu conectaria esse terminal. Então, eu tiraria essa bolinha aqui, esse símbolo da fonte de corrente, e conectaria essa estrutura aqui, ó, aqui nesse ponto. E aí funciona. Tá? Aqui embaixo, o uso do menos VSS não é estritamente obrigatório. Ele torna o projeto mais flexível. Né? Porque se eu boto terra aqui embaixo, eu tenho que olhar as outras tensões que eu vou ter no circuito para garantir que o FET vai estar polarizado. No que eu boto aqui a tensão mais negativa de todas que eu estou trabalhando, então eu não tenho tanto que me preocupar com isso. Se eu troco, no lugar de menos VSS, eu coloco terra aqui, como eu disse, eu tenho que checar a polarização antes de fazer isso, eu simplesmente tiro esse termo daqui e pronto. Tá? Então, basicamente, essas seriam as formas de polarização que nós temos para transistores de efeito de campo. Certo, pessoal? A gente vai encerrar essa videoaula por aqui e a gente segue numa próxima. Muito obrigado.